Sou uma mulher de 37 anos e estive casada com meu marido nos últimos 10 anos, por questões de privacidade, vou chamá-lo de Davi. Ele tem 36 anos e é proprietário de uma oficina mecânica. Ele é um excelente mecânico de carros e trabalhou para várias oficinas desde a adolescência. Ele trabalhou muito e economizou dinheiro para abrir sua própria oficina. Davi é feito do material de marido perfeito. Sim, ele tem todas as qualidades que você precisa em um homem decente. Ele é amoroso, atencioso, compassivo e um marido leal. Sua natureza tem muito a ver com sua infância difícil. O pai de Davi era alcoólatra e um homem problemático. Ele costumava chegar sempre bêbado em casa e machucar a mãe de Davi. Mesmo com eles por perto, ela tentou o melhor para colocá-lo em reabilitação, mas ele sempre recaía depois de sair. Davi era o mais velho de seus 3 irmãos. A mãe de Davi não queria que seus filhos crescessem sem um pai, portanto, tolerava seu comportamento. Davi ainda era muito jovem, talvez pré-adolescente, quando defendeu sua mãe e foi quando ele pediu para ela se divorciar de seu pai. Desde então, Davi arrumou um bico como faxineiro em uma oficina enquanto ainda estava na escola. Logo foi promovido a mecânico, pois aprendeu as habilidades rapidamente. A mãe de Davi já trabalhava em 2 empregos, mas com o divórcio ela foi libertada de alimentar seu marido alcoólatra e sua dependência. Davi aprendeu com seu pai como um marido e pai não deveria ser. Davi nunca foi para a faculdade, mas era inteligente. Isso é o que eu mais gostava nele. Ele era esperto e aprendia rápido. Ele também garantiu que seus irmãos mais novos fossem para a faculdade. Ele trabalhou duro para construir uma casa. Quando estávamos namorando, poderíamos ter nos casado cedo em nosso relacionamento, mas Davi queria ter uma casa antes do casamento. Apesar de se mudar para morar comigo, ele visitava sua mãe todos os dias alternados e verificava seus irmãos. Seus irmãos também estão casados agora. Ambos trabalham em uma empresa corporativa e ganham bem, mas todos respeitam e adoram Davi por seus sacrifícios e trabalho duro. A mãe de Davi é uma mulher muito gentil. Ela me trata como uma filha e sempre que me visita traz biscoitos caseiros recém-assados. O fato de Davi amar e cuidar tanto de sua família me fez me apaixonar ainda mais por ele. Ao contrário de Davi, cresci em um ambiente familiar estável. Meus pais eram professores do ensino médio, então meu irmão e eu crescemos em um ambiente muito seguro e protegido. Não éramos ricos, mas meus pais garantiam que levássemos uma vida decente. Davi costumava trabalhar em uma oficina que ficava a 2 quadras de distância da minha casa, então sempre estávamos familiarizados com o rosto um do outro. Além disso, morávamos em uma cidade pequena onde todos conheciam todos no bairro, pelo menos pelo rosto. Completei minha graduação em comunicação social e consegui um emprego em um canal de notícias local. Fui criada por meus pais para ser uma mulher independente, especialmente minha mãe garantia que eu fosse financeiramente independente. Portanto, nunca julguei Davi por nossa diferença social. Eu o amava pela pessoa incrível que ele era. Começamos a nos ver depois que comprei meu primeiro carro aos 23 anos. Meus pais foram claros que precisávamos conquistá-lo por nós mesmos. Costumava ir à oficina onde ele trabalhava e Davi fazia a manutenção do meu carro. Logo nos tornamos amigos e eventualmente começamos a namorar. Meus pais também nunca levantaram qualquer questão contra Davi. Eles estavam orgulhosos de que Davi conseguiu tirar sua família de uma condição tão adversa e carregar o fardo para que pudessem ter uma vida melhor. Nos primeiros dias de namoro, deixei claro para Davi que não queria filhos. Davi queria ser pai desde cedo, mas ter filhos era algo além do meu plano inicialmente. Davi ficou chateado com isso porque estava ansioso para ser pai. Talvez ele tenha pensado em terminar comigo, mas eventualmente concordou em sermos um casal sem filhos, embora quisesse um gato. Após nosso casamento, adotamos 2 gatos adoráveis. Tínhamos um casamento lindo e tudo estava indo bem. Talvez esse fosse o motivo de eu ter me distraído. Não tinha nada com que me preocupar em casa, porque Davi estava bem, ele é o Davi. Ele nunca deixaria de me cuidar emocionalmente e todas as minhas necessidades eram atendidas, assim como em nossa casa. Acredito que, às vezes, a diversidade é importante para que alguém se concentre em sua vida e não se desvie. Há alguns meses, conheci um cara no escritório. Vou chamá-lo de Thomas.
Thomas tem 27 anos e tinha acabado de se juntar a nós, então ele era o novato. Ele costumava ficar sozinho, pois ainda não tinha amigos. Durante o almoço ou nos intervalos, quando todos nós nos divertíamos juntos, ele pegava a mesa do canto e nos observava se divertir. Era sua primeira semana no escritório e era bastante normal para todos se sentirem deslocados. Não era a primeira vez que eu via novato se isolando no canto, mas havia algo nele que me atraía, provavelmente seus olhos intensos. No terceiro ou quarto dia, me aproximei dele e perguntei se ele gostaria de me acompanhar para tomar café com a equipe. Ele prontamente concordou. Perguntei se ele se sentia solitário no novo escritório e ele assentiu, dizendo que era novo na cidade, não apenas no escritório. Ele disse que não tinha amigos na cidade e era da área rural, mas tinha paixão por animação e jogos online, então se mudou para a área central da cidade. Sua família ainda morava na fazenda. Não sei porquê, mas me senti obrigada a lhe fazer companhia e fazê-lo se sentir mais bem-vindo em nossa empresa também. Pedi a ele com mais frequência para me acompanhar nos cafés ocasionais. Não era mais do que ser colegas. Nem mesmo o considerava um amigo. Coincidentemente, ele foi transferido para minha equipe durante seu período de treinamento, o que nos aproximou um pouco mais. Íamos juntos para os intervalos, almoçávamos juntos e às vezes jantávamos juntos. Notei que ele estava sempre no telefone e ele comentava que era seu projeto online ou comunidade, sei lá. Eu pensava que era algo nerd, então nunca perguntei mais. Foi quando comecei a mentir para Davi. Davi queria compartilhar pelo menos uma refeição por dia juntos. Ele costumava sair cedo para o trabalho e eu acordava tarde, então ele garantia que jantássemos juntos. Nos dias em que eu chegava tarde em casa, ele esperava pacientemente para que pudéssemos jantar juntos. Mas isso se tornou um pouco complicado com a entrada de Thomas na empresa. Comecei a mentir para Davi, dizendo que estava jantando com meus clientes, porque não podia dizer que estava meio que o abandonando para ficar no trabalho e comer com meu colega novato. Às vezes, me sentia culpada porque gostava de comer com Thomas, mas me tranquilizava dizendo que não era traição, pois não havia nada físico envolvido. Houve momentos em que quis cortar relações com Thomas, mas Davi sempre estava ocupado cuidando das coisas. Thomas era descontraído até certo ponto que era encantador e isso me relaxava no trabalho. E, mais importante, ele me adorava. Para ser honesta, eu adorava essa atenção. Comecei a me vestir muito melhor para o trabalho, roupas justas e reveladoras. Percebi um pouco de admiração e a dinâmica de poder. Estava casada com Davi por 10 anos e namorei com ele por cerca de 3 anos, então fazia muito tempo desde que recebia atenção masculina. Apenas parecia bom. Eu adorava como ele elogiava cada uma das minhas roupas e acessórios. Comecei a desenvolver um pequeno interesse inocente por Thomas nesse ponto. Ele me disse que é um influenciador nas redes sociais com mais de 190 mil seguidores, mas pediu para manter segredo, pois não queria que isso interferisse em seu trabalho. Aparentemente, ele faz transmissões ao vivo em uma rede social com uma média de mais de 20 mil espectadores. Algumas semanas atrás, ele me convidou para ir ao seu estúdio em sua casa, onde faz as transmissões ao vivo. Fiquei animada e intrigada, pois adoro mídia e redes sociais, mas não estava muito familiarizada com essa plataforma. É engraçado como tínhamos essa grande operação em andamento para alcançar as pessoas, mas ele conquistou um grande número de seguidores online por conta própria. Foi a primeira vez que nos encontramos em um local privado. Eu estava ansiosa, mas também achei excitante, pois estava curiosa para saber mais sobre o lugar dele. Eu me convenci de que era apenas meu interesse em mídia em massa, mas acho que meu corpo e mente estavam preparados para o que estava prestes a acontecer. Fui lá e ele me mostrou seu estúdio. Sua configuração era muito mais minimalista do que a do estúdio, mas também tinha um cheiro muito melhor. Eu fantasiei como seria acomodar meu próprio programa e não conseguia parar de fazer perguntas sobre suas sessões de transmissão. Algumas perguntas não foram respondidas, pois ele disse que eu teria que esperar para ir ao ar para sentir a autenticidade da produção. Sentei em frente a ele enquanto ele estava de frente para a câmera. Vi ele indo ao vivo, falando casualmente sobre sua semana, respondendo perguntas e fornecendo conselhos esportivos sobre exercícios para a academia. Ele também faz transmissões de jogos ao vivo, mas naquele dia estava programado para ter uma sessão ao vivo interativa. Vi outro lado de Thomas e me apaixonei por seu carisma.
Vi uma das telas mostrando análises ou números que estavam mudando e um bate-papo enlouquecido, mas não pude ler. Eu observei principalmente, pois não queria ser vista na tela por motivos óbvios. Ninguém sabia que eu estava lá nos bastidores, pois ele me prometeu que não mencionaria. Durou 1 hora até ele encerrar a transmissão. Depois de terminar, Thomas pediu minha opinião e brincou um pouco. Continuamos conversando enquanto eu me aproximava da tela dele, perguntando se estava realmente desligada. Estava, e ficamos lá em seu estúdio. Fiquei feliz quando ele me ofereceu outra bebida, mas com o convite para beber no sofá. Ele veio e sentou ao meu lado, colocando as mãos nas minhas coxas. Eu sei que vou receber muito ódio por dizer isso, mas não me senti culpada quando começamos. Pensei que seria apenas uma coisa única. Senti uma vibração percorrendo meu corpo e me entreguei. Foi apaixonado e intenso. Por favor, entenda que em casa Davi era tudo, menos intenso. Depois disso, percebi que não me senti mal, nem um pouco. Nem mesmo o menor arrependimento que eu esperava ter. Mas quando cheguei em casa, vi Davi dormindo tranquilamente e olhando para o rosto inocente dele me fez sentir culpada. Mas me convenci de que amava Davi e que o envolvimento com Thomas foi apenas uma coisa única. Mesmo quando estava dizendo isso para mim mesma, eu sabia que queria mais. Alguns dias depois, que foi ontem, perguntei a Thomas se poderíamos nos encontrar novamente. Ele perguntou se eu queria ir comer ou tomar café. Não sei se ele não entendeu minha dica ou se apenas agiu de forma indiferente. Sua resposta me deixou confusa e eu murmurei café. Voltei para minha estação de trabalho confusa. Percebi que Thomas estava se comportando de forma diferente depois dessa noite. Eu não havia notado até então. Fui ao apartamento dele em uma sexta-noite e não nos encontramos ou falamos nos fins de semana. Na segunda e terça-feira seguintes, eu estava com uma agenda lotada, então não falei com ele. A partir de quarta-feira, Thomas estava de folga e só voltou ontem, que foi quinta-feira. Não nos comunicamos em nenhuma plataforma de mídia social, apenas trocamos mensagens pessoalmente. Passei o dia inteiro pensando no motivo de sua indiferença em relação a mim. Decidi não convidá-lo para sair novamente e esperar que ele tomasse a iniciativa. Vi que ele estava apenas enterrado no trabalho mais tarde à noite. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp do meu trabalho dizendo que estava ocupado e não podia sair para tomar café. Naquela altura, eu já tinha esquecido que tinha convidado ele para o café. Respondi a ele dizendo que entendia, mas na verdade eu não entendia o que ele estava fazendo. Será que ele queria que fosse apenas uma coisa única? Ou ele estava muito culpado para continuar? Ou será que eu não fui boa o suficiente para ele? Eu não sei. Minha preocupação maior é se ele iria me chantagear ou fazer algo para acabar com o meu casamento. Estou tendo momentos de consciência culpada também por ter traído meu marido amoroso por causa desse homem que está me ignorando após passarmos apenas uma noite apaixonada juntos. Isso está me sufocando por dentro. Isso é algo tão privado que eu nem consigo discutir com ninguém. Vocês não precisam comentar sobre eu ser uma pessoa indigna ou má. Eu sei que fiz algo errado aqui. Só por favor, estou desabafando meu coração na frente de estranhos. Eu sei que serei chamada de nomes, mas esta é a minha verdade. Não estou aqui para procurar um conselho específico porque não sei o que quero, mas vou ler as mensagens de qualquer forma. Atualização. Já se passaram cerca de 3 semanas desde o meu primeiro post. Minha vida deu uma reviravolta de 180 graus. Não sei como estou sobrevivendo a isso ou como vou sobreviver a isso. Recebi muito ódio pela minha confissão anterior, mas agora isso não importa para mim. Preciso desabafar e não me importo com o que alguns de vocês me chamem. Obrigada àqueles que pelo menos tentaram me entender e me aconselhar contra minha luxúria ou seja lá como vocês chamam isso. Após a primeira mensagem dele, na qual ele se desculpou por recusar minha oferta de café, quis perguntar se ele não queria me ver, mas estava com medo de que ele dissesse não. Eu não queria que ele dissesse não. Queria que ele me desejasse do mesmo jeito que eu estava desejando ele. Depois de pensar, perguntei diretamente por que ele estava me ignorando. Ele disse que não estava, apenas estava ocupado no trabalho. Perguntei se não fui boa o suficiente naquele dia, ao que ele disse que eu fui além do imaginável. Ele disse que seu primo veio visitá-lo e ficaria por um tempo,
então ele não poderia me levar para o apartamento dele. Fui rápida em pedir para encontrá-lo na minha casa. Sim, só pensei nos meus próprios desejos. Só queria estar com ele, então me atirei nisso. Então, respondeu apenas pedindo para eu escrever detalhadamente o que eu queria dele para o nosso próximo encontro, e eu fiz. Escrevi tudo detalhadamente, cada desejo que tinha, o que queria fazer com ele e o que queria que fizesse comigo e enviei tudo via WhatsApp antes de nos encontrarmos novamente. Nossa conversa pelo WhatsApp começou no fim de semana e eu o chamei para vir à minha casa na quinta-feira. Vou chamar isso de dia D. Naquele dia, Davi saiu para o seu serviço no seu horário habitual. Eu não disse a ele que ficaria em casa. Liguei dizendo que estava doente para o trabalho. Thomas informou ao gerente que estaria trabalhando em casa naquele dia. Ele chegou em algum momento da tarde, era uma tarde de quinta-feira, quando as pessoas estavam ocupadas demais para perceber alguém chegando na minha casa. Além disso, morávamos em um bairro onde tenho certeza de que a maioria dos moradores estava no trabalho naquela hora. Assim que Thomas entrou na casa, eu me entreguei. Não sei porque senti que seria a nossa última vez, então só queria aproveitar o máximo possível. Depois de 2 horas, Thomas insistiu em ir embora, mas eu pedi para ele ficar um pouco mais. Eu sabia que era arriscado tê-lo por mais tempo, estava escurecendo lá fora e Davi poderia estar voltando para casa, mas minha mente estava focada no nosso momento juntos e a chance de Davi realmente entrar era muito pequena. Eram umas 17 horas quando Thomas saiu. Percebi que tinha trancado os gatos em um dos quartos pequenos porque Thomas não gostava deles. Os gatos ainda estavam arranhando a porta querendo sair, pois não tinham acesso à caixa de areia e à comida. Quando soltei, corri para arrumar a casa, tomei banho e me arrumei. Davi costumava chegar em casa por volta das 19 horas, então esperei, mas eram 21 horas e ele ainda não havia chegado. Liguei para ele para verificar, mas ele não atendeu. Mandei mensagem sobre jantarmos juntos e se ele viria, mas fiquei sem resposta. Depois de várias tentativas, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava ocupado e chegaria às 22 horas. Enquanto eu vagava pela sala, vi as fotos do nosso casamento, da nossa lua de mel e de alguns dos momentos mais felizes que compartilhei com Davi. Não sei se era minha culpa ou não, mas queria manter Davi feliz. Corri para a cozinha para fazer sua lasanha favorita. Tinha 1 hora antes de ele chegar em casa. Quando Davi chegou, o recebi com um abraço, mas para minha surpresa, ele não ficou impressionado com meu gesto. Em vez disso, foi direto para o quarto, tomou banho e trocou de roupa, depois foi para a cama. Entusiasmada, contei a ele que fiz lasanha para ele, mas ele disse que queria comer a sobra do dia anterior. Tentei perguntar o que estava errado e se algo estava incomodando, mas ele permaneceu em silêncio e agiu como se não me ouvisse. Repeti minha pergunta, mas minha voz começou a tremer e ele deve ter percebido porque se levantou e foi para a sala de jantar. Eu o segui, mas ele permaneceu em silêncio. Para quebrar o clima estranho, comecei a preparar os pratos com comida. Dei um prato para ele e me sentei à mesa em frente a ele. Estava tentando pensar em todas as possíveis razões para o mau humor de Davi. É claro que a presença de Thomas estava na minha mente, mas tentei afastar isso porque o pensamento de minha traição ser exposta me deixava em pânico. Davi quebrou o silêncio e disse: "Então, esse cara é do trabalho?" Eu disse: "Quem?" Ele repetiu: "Esse cara que veio à casa hoje, ele é do trabalho?" Meu coração afundou, embora meu rosto revelasse tudo, tentei me salvar. Perguntei qual cara. Davi respirou fundo e disse: "Aquele por quem você trancou os gatos no outro quarto." Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele disse: "Vi tudo através da câmera de alimentação dos gatos, como você estava rindo com seu amante pedindo para ele ficar por mais tempo. Infelizmente, quando vi, a gravação parou e vocês saíram do quadro. No entanto, tenho a versão escrita do que provavelmente aconteceu." Ele pegou um papel e começou a ler as mensagens que eu tinha enviado para Thomas nos últimos dias, as mensagens pessoais onde eu descrevia tudo o que queria fazer com Thomas. Senti-me humilhada. Eu sabia que tinha arruinado tudo, mas precisava controlar os danos. Agi defensivamente, gritei com Davi para parar e tentei pegar o telefone dele para ver como ele viu minhas mensagens.
Pensei que ele tivesse mexido no meu telefone enquanto eu dormia, mas ele me disse que tinha acessado meu laptop por acidente alguns dias antes, onde meu WhatsApp do trabalho estava logado. Ele viu aquelas mensagens e as recuperou de lá. O plano de Davi era nos pegar em flagrante durante o ato. Felizmente, o chat não mencionava o dia em que Thomas e eu iríamos nos encontrar, então fui poupada dessa grave humilhação. Teria sido terrível ser pega com Thomas por Davi. Gritei com ele por violar minha privacidade. Foi estúpido, mas eu tinha que dizer alguma coisa, certo? Eu disse a ele que não havia nada sério, era apenas uma coisa de uma vez. Eu sabia que minha conversa no WhatsApp com Thomas começou apenas alguns dias antes do nosso segundo encontro. Falamos sobre como queríamos fazer da próxima vez, mas o chat não tinha evidências de que tínhamos feito antes. Então, implorei com ele que era apenas uma coisa física de uma vez e que eu nunca faria isso novamente. Minhas súplicas entraram por um ouvido e saiu por outro. Davi nem estava ouvindo, tinha enterrado a cabeça no telefone e estava fazendo algo. Em um momento de raiva, peguei seu telefone e implorei para que ele me ouvisse. Vi que ele estava conversando com alguém usando um nome formal, um advogado. Desmoronei. Implorei para ele parar. Pedi a ele uma chance de explicar. Segurei seus joelhos e chorei, pedindo uma última chance, mas ele não se moveu. Não disse uma palavra em resposta às minhas súplicas. Quando finalmente falou, pediu calmamente que eu saísse de casa. Fiquei chocada, porque nunca pensei que ele me abandonaria assim. Chorei inconsolavelmente, pedindo perdão, mas ele permaneceu impassível. Olhou para mim com olhos frios e disse que nenhuma quantidade de lágrimas e súplicas mudaria sua mente. Você está desperdiçando seu tempo e lágrimas desnecessariamente, guarde para o futuro. Percebi que ele estava certo. Ele não ia mudar de ideia, pelo menos não naquele momento. A casa em que vivíamos era de Davi, ele a construiu antes do nosso casamento, então eu não tinha direito a ela. Além disso, eu não queria entrar nas brigas sujas de propriedade e dinheiro. Eu não os queria. Eu queria Davi. Disse a ele que sairia de casa na manhã seguinte, pois já era muito tarde, era depois da meia-noite. Ele acenou dizendo que tudo bem para ele, mas eu deveria sair até o momento em que ele voltasse para casa no dia seguinte. Dizendo isso, ele saiu de casa. Segurei sua mão pedindo para ele ficar. Disse a ele que poderia dormir em um quarto diferente e que não o incomodaria. Ele respondeu que não poderia compartilhar o teto comigo, afastou minha mão de seus braços e saiu. Queria sair da casa imediatamente, mas fiquei esperando que Davi mudasse de ideia quando ficasse mais calmo no dia seguinte. Passei a noite chorando na minha cama, me xingando por arruinar meu lindo casamento. Não fui ao escritório no dia seguinte e esperei Davi voltar. Pensei que sua raiva acalmaria no dia seguinte e eu conseguiria convencê-lo a superar isso. Eram cerca de 19 horas quando ele chegou em casa, no horário habitual. Ele suspirou para mim com irritação. Tentei falar com ele, mas ele me cortou, dizendo que não queria mais drama e insistiu que eu saísse de casa imediatamente. Foi nesse momento que percebi que tinha perdido meu marido. Empacotei minhas coisas e saí de casa no meu carro. Depois de vagar por algumas milhas sem conseguir descobrir para onde ir, me encontrei no único lugar onde esperava encontrar ajuda. Me encontrei na frente do apartamento de Thomas. Oh meu Deus, naquele momento emocional, esqueci que o Thomas tinha seu primo morando com ele. Simplesmente subi com minha bolsa, deixando todas as minhas bagagens no carro. Eu não queria assustá-lo chegando com mala e cuia. Thomas estava sozinho em seu apartamento. O abracei assim que ele abriu a porta. Ele me perguntou se eu estava bem, pois era tarde e incomum para eu aparecer. Comecei a chorar descontroladamente. Desabafei como o Davi descobriu o caso, me humilhou e me expulsou de casa. O Thomas me levou para dentro e me ofereceu um cobertor, pois eu estava com frio. Mal tinha comido nos últimos 2 dias e estava tremendo enquanto explicava o que havia acontecido. Ele me ofereceu sopa, eu não queria, mas mesmo assim fiquei lá chorando, e ele me alimentou com a sopa. Depois me abraçou para me aquecer. Fomos íntimos novamente, mas dessa vez não foi selvagem, foi reconfortante. Depois de terminarmos, continuei desabafando sobre o quão miserável minha vida tinha se tornado e como eu sobreviveria a isso. O Thomas me acalmou e pediu para eu dormir.
Ele disse que resolveríamos as coisas de manhã. Foi quando me lembrei do primo dele que estava morando com ele. O Thomas disse que ele tinha saído para encontrar os amigos e voltaria no dia seguinte. Eu estava cansada e exausta com o choro e o lamento dos últimos 2 dias, então dormi nos braços do Thomas em pouco tempo. Quando acordei na manhã de sábado, percebi que o Thomas ainda estava dormindo. Precisava tomar um banho e percebi que meus produtos de higiene pessoal ainda estavam dentro do meu carro. Desci e trouxe todas as minhas malas para o apartamento. Tomei um banho e me vesti. Estava parecendo miserável de tanto chorar e implorar. Preparei algumas torradas e café para mim e para o Thomas quando ele acordasse. O abracei e agradeci por me apoiar enquanto tomávamos café da manhã. O Thomas disse que ia sair com os amigos e me perguntou quando eu iria embora. Fiquei chocada com a pergunta dele. Segurei sua mão e disse: por que não começamos nossa relação do zero? Sugeri que morássemos juntos. Ele me olhou com choque, afirmando que não podia estar em um relacionamento comigo. Perguntei por que não. Ele disse que era muito jovem para um relacionamento sério. Disse que era tudo por diversão e não tinha a intenção de carregar nenhum fardo daquelas aventuras de uma noite só. Mas você costumava jurar que me amava. Eu era quem sempre trazia nossa diferença de idade à tona e negava levar o relacionamento adiante, mas ele me assegurava que a idade não era um problema para ele. Ele respondeu, primeiro com uma expressão séria, e depois me disse que era tudo só para dizer mesmo. Disse que os homens dizem 1000 coisas para impressionar as mulheres, isso não significa que seja verdade. Perdi a cabeça. Lembrei a ele que arruinei meu casamento só para estar com ele. Ele disse que não foi ele quem pediu para eu terminar com o Davi. Ele colocou a culpa em mim, até dizendo que fiz tudo sozinha e, portanto, merecia o que estava passando. A discussão ficou tão feia que ameacei expô-lo para seus seguidores. Disse que contaria ao mundo o quão enganador ele era, como me usou e arruinou minha vida. Ele riu loucamente de mim e perguntou de quais seguidores eu estava falando. Respondi, seus seguidores da rede social. Ele disse, tudo bem, você realmente conhece meu nome de usuário? Ok, encontre minha conta então. Ele parecia tão suspeito que eu sabia que algo estava errado. Eu não estava na rede social e nem sabia seu nome de usuário exato ou como acessar aquela página, mas recusei ceder. Peguei meu celular como se fosse fazer uma declaração e baixei apressadamente o aplicativo. Senti meu coração batendo forte no peito e minha mandíbula enquanto criava minha conta e continuava alternando entre olhar para o meu celular e para ele, esperando que ele me ajudasse ou cedesse, mas ele apenas continuava rindo enquanto vagava pela cozinha e sala de estar, fazendo trabalhos menores e até zombando de mim quando disse que estava me inscrevendo no aplicativo. Tentei todas as combinações possíveis do nome dele para encontrar a conta dele, mas não consegui. Ao ver meu desespero, ele me disse para parar de procurar, dizendo que tudo era falso. Ele nunca teve 190 mil seguidores nem estava fazendo transmissões para uma audiência de mais de 20 mil pessoas. Thomas sabia que eu não usava esse aplicativo, então eu não entendia como funcionava e ele conseguiu me enganar. Perguntei como, sem saber como reagir. Ele disse que usou um aplicativo falso para me impressionar. Disse que apostou com um amigo que me conquistaria na primeira semana, mas eu fui mais difícil de conquistar do que ele pensava. Por isso, ele decidiu jogar migalhas de pão para a garota da mídia, mostrando uma suposta base de seguidores para atrair minha atenção e meu corpo. Quase desmaiei ao ouvir isso. Comecei a chorar até perder o fôlego. Como pude ser tão estúpida? Dessa vez, ele não me consolou. Ele pegou minhas bolsas e me pediu para sair. Foi tão surpreendente e real que me senti entorpecida. Então, ele jogou minhas coisas para fora do apartamento, ao que eu apenas saí como um fantasma. Peguei minha bagagem e desci as escadas, e fiquei lá fora. Estava chovendo forte, e tinha nevado mais cedo. Eu estava congelando no frio. Não fazia ideia do que fazer ou para onde ir. Não poderia ficar com meus amigos ou em um hotel por alguns dias ou semanas. Então, fui para a casa dos meus pais. Minha mãe estava sozinha porque meu pai estava acampando naquele momento. Ela ficou surpresa ao me receber tão de repente. Disse a ela que queria passar um tempo com ela, já que estava morando sozinha. Ela me perguntou se estava tudo bem no meu casamento.
Eu disse que sim, que estava tudo bem, apenas precisávamos de um tempo um do outro, daí o verdadeiro motivo de eu ter ido morar com ela. Ela entendeu, porque meus pais também costumavam tirar pequenas pausas e fazer viagens solo ou com amigos para se rejuvenescerem. Naquela noite, acordei com uma alta temperatura. No dia seguinte, peguei uma febre viral. Liguei para o trabalho dizendo que ainda estava doente e que poderia durar mais do que o esperado. Me sentia cada vez mais fraca ao longo desse sofrimento. Não ouvi nada de Davi ou da família dele enquanto me recuperava na casa da minha mãe. Nem mesmo uma mensagem ou ele perguntando quando eu iria buscar minhas coisas restantes de nossa casa ou como estavam nossos gatos. Ele me bloqueou na câmera de alimentação dos gatos. Sim, eu tentei. Me senti envergonhada demais para tentar contatá-lo. Liguei para ele 2 vezes, mas desliguei antes que tocasse 3 vezes. Minha mãe viu que eu não estava em estado mental adequado e continuou me pressionando para que eu contasse a ela, mas continuei pedindo a ela para esperar até eu estivesse pronta e precisava de mais tempo. Pedi a ela para não contatar Davi ou falar nada ao meu pai, ela continuou pressionando até eu começar a chorar, gritando que fiz algo ruim para Davi. Pedi a ela que fosse paciente comigo e esperasse até eu estar pronta. Ela concordou, apenas me abraçando, dizendo que entendia, mas que eu tinha que prometer que contaria a ela antes do meu pai chegar em casa. Tenho uma mãe incrível. Graças a ela, tive tempo para pensar enquanto ela cuidava de mim, mas não pude contar a ela a verdade ainda. Depois de me recuperar da febre, voltei ao trabalho. Quando Thomas me viu, nem perguntou como eu estava. Em vez disso, me ignorou como se fôssemos estranhos. Ignorou-me e olhou direto através de mim no escritório. Eu também não estava falando com ele, mas me surpreendeu como ele agia tão estranhamente em relação a mim, já que ele foi quem me traiu. Agora percebi que seu comportamento mostrava sinais claros de alerta, mas falhei em notá-los. Esse é o problema. Pensei que estivesse segura e inteligente o suficiente para não ser pega e o conhecia, mas caí em tudo. Isso me faz pensar que talvez eu merecesse isso. Já faz uma semana desde que estou morando com minha mãe e tentando seguir em frente com minha vida. Muitas vezes pensei em falar com a mãe de Davi e pedir ajuda para a reconciliação, mas também sei que meus pecados são imperdoáveis. Eu simplesmente não tenho coragem de encarar minha sogra, que sempre foi tão boa para mim. Como posso engolir a vergonha? Ainda não consigo aceitar o fato de que Davi vai se divorciar de mim. Sei que é apenas uma questão de dias ou semanas antes de Davi me enviar os papéis do divórcio. Ainda tenho muitas coisas para resolver, como dar essa notícia aos meus pais e como consertar minha vida com Davi. Talvez eu consiga encontrar Davi se pedir para ver nossos gatos. Sinto que ninguém pode me tirar dessa situação. Minha vida não poderia piorar. Quase 4 semanas depois do meu dia D, fui ao meu trabalho no estúdio como de costume. Meu gerente me pediu para encontrá-lo em seu escritório. Entrei e ele me mostrou o pacote que tinha recebido. O pacote continha evidências de que Thomas e eu estávamos tendo um caso. Tinha a conversa do chat e as imagens de vídeo das quais Davi estava falando, aquelas capturadas pela câmera da máquina de alimentação dos nossos gatos. Eu sabia que Davi tinha enviado essa evidência para o meu escritório. Ele sabia muito bem que minha empresa tinha uma política rigorosa de não relacionamentos entre colegas de trabalho. Comecei a chorar na frente do meu gerente, implorando por uma chance. Ele disse que Thomas já tinha sido demitido do trabalho sem ser dado qualquer chance de explicação. Fui informada de que fui rebaixada de cargo. Costumava ser o rosto de um pequeno segmento no canal durante o programa de tarde de fim de semana, mas agora fui transferida para um trabalho de escritório, onde teria que sentar e fazer pesquisas para os outros apresentadores. Implorava ao meu gerente para me deixar no meu cargo, mas ele me disse que já havia feito o máximo para salvar meu emprego diante da alta direção. Ele disse que, de acordo com a política da empresa, eu também deveria ser demitida junto com Thomas, mas, como era uma funcionária antiga e tinha desempenhado bem ao longo do meu tempo, ainda tinha um emprego. Foi o momento mais humilhante da minha vida. Era apenas questão de dias antes que isso se tornasse o assunto mais quente no estúdio e no escritório. As pessoas costumavam revirar os olhos brincando quando me viam com Thomas durante o almoço, quando ambos perguntavam um ao outro o que queríamos para o café, e agora, com a demissão dele e meu rebaixamento, não seria difícil para eles juntarem as peças.
Como esperado, a notícia do meu rebaixamento se espalhou pelo escritório em questão de horas, e meu local de trabalho estava sendo transferido para uma mesa nos fundos. Eu queria sair imediatamente naquele momento, mas, se estivesse em uma cidade, teria feito isso instantaneamente. Mas ainda estávamos em uma cidadezinha, embora não tão suburbana, faltavam as oportunidades de emprego que teriam sido mais fáceis em Nova York, Califórnia ou Los Angeles, os lugares ideais para estar na minha área. Além disso, não tinha marido para cuidar de mim, nem tinha esperança de pensão alimentícia, porque Davi foi quem tentou ativamente me deixar desempregada, então claramente ele não estava com vontade de me compensar ou me ajudar com isso. Pela primeira vez na minha vida, me arrependi de não ter filhos. Se tivesse um filho com Davi, isso manteria o canal de comunicação aberto entre nós. Quem sabe, Davi poderia até me daria outra chance, ou talvez eu nunca tivesse traído Davi se tivesse apenas um bebê para cuidar. Até aquele ponto, ainda não tinha contado à minha mãe. Depois que voltei ao trabalho, ela parou de pressionar por uma explicação. Estava esperando o momento certo para eu contar a ela, mas um dia, depois do trabalho, a realidade me atingiu na boca e desejei ter informado ela mais cedo. Fazia quase 2 meses desde o meu dia D, quando isso aconteceu. Assim que entrei em casa, minha mãe me entregou os papéis do divórcio que ela estava segurando, eu não sei por quanto tempo. Disse a ela que queria contar a verdade, mas estava com medo. Ela gritou comigo, dizendo que eu tive 2 meses para informá-la, mas não o fiz. Em vez disso, continuei mentindo para ela. 10. Após receber os papéis do divórcio, ela ligou para Davi e perguntou o que aconteceu. Davi contou a ela a verdade, mas ela tentou me defender, dizendo que poderia ser um mal-entendido. Davi compartilhou a evidência com ela. Estava convencida de que, mesmo que minha mãe não tivesse pedido, ele teria mostrado a evidência de qualquer maneira, porque claramente queria me destruir. Davi pediu um divórcio incontestável e não tinha a intenção de me pagar um centavo. Claro que não mereço nada disso, nem quero o dinheiro dele. Alguns dias depois, meu pai chegou de sua viagem de acampamento na floresta, e minha mãe contou tudo a ele. Ele estava bravo e frustrado com o quão facilmente arruinei meu casamento de 10 anos, e isso por nada. Ele estava decepcionado e disse que não achava que eu fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Ele ligou para Davi na minha frente e se desculpou por todas as minhas ações, embora Davi tenha sido educado com ele, senti que humilhei meus pais. Chorei e disse a eles o quanto estava arrependida. Minha mãe me acalmou, mas continuei suplicando ao meu pai para falar com Davi e convencê-lo a não se divorciar. Meu pai me olhou nos olhos e disse que o divórcio era inevitável, e que eu deveria me preparar para isso. Alguns dias depois, assinei os papéis do divórcio. Percebi que este capítulo acabou. Quanto mais eu o adiava, mais me machucava. Meu escritório também se tornou insuportável. As pessoas pararam de falar comigo, mas falavam sobre mim quando a notícia do meu divórcio se espalhou. Embora fosse tudo verdade, doía ser o assunto de fofocas imorais no escritório. Pessoas que eu considerava minhas amigas me deram as costas e alimentaram os rumores. Tornou-se tão tóxico que, após 3 meses do meu dia D, deixei o emprego. Nos primeiros dias, eu ficava na minha cama de infância por dias e noites, assistindo TV e comendo besteiras. Ganhei 12 quilos em 2 semanas. Finalmente, minha mãe interveio e me levou para a terapia. Eu havia perdido todo o interesse na vida, tudo que eu queria era Davi, eu precisava dele. Minha mãe tentou uma última vez e se encontrou com Davi, implorando-lhe para me encontrar uma última vez. Ela contou sobre minha vida miserável e prometeu a ele que eu provaria meu valor se ele me desse uma última chance, mas Davi recusou seu pedido. Ele disse que aceitou todos os meus termos e condições, mas a traição era algo que ele não podia tolerar. Ele relembrou o quanto queria ser pai, mas abandonou esse sonho também só para ficar comigo. Minha mãe voltou desapontada e me disse que eu havia perdido um bom homem por nada. Eu queria arruinar Thomas, mas ele já havia deixado a cidade logo depois de ser demitido. Já se passaram mais de 2 meses desde que estou frequentando a terapia, mas não acho que vá me ajudar. Decidi me mudar deste lugar, sufoca-me. Para onde quer que eu vá, qualquer pessoa que eu encontre me lembra de Davi ou fala sobre ele. Preciso sair da casa dos meus pais, pois nem consigo encarar meu pai sem um olhar de vergonha quando me vê.
A notícia da minha infidelidade e divórcio se espalhou por todas as casas do bairro. Estou sendo ignorada e olhada de forma estranha em todos os encontros sociais. Não consigo seguir em frente com minha vida em um ambiente assim. Além disso, não tenho emprego. Estou desempregada há mais de 3 meses e não posso mais viver às custas dos meus pais. Decidi me mudar para outra cidade. Tenho um voo amanhã de manhã. Desejo deixar meu passado aqui e começar de novo. Sei que estraguei tudo, mas acredite, paguei o preço mais do que em dobro. Passaram-se 3 anos desde a minha última postagem. Nunca pensei em atualizá-la novamente. Como mencionei em minha atualização anterior, mudei-me de cidade depois que minha vida se tornou miserável. Lutei muito para conseguir um emprego, vivi em um apartamento precário com outras 2 mulheres e reconstruí minha vida do zero. Perdi minha carreira próspera na cidade natal, amigos, gatos e família por causa de apenas um erro. Às vezes, me pergunto se foi um crime tão grave que tive que pagar um preço tão alto por ele. Não tenho certeza se disse isso antes, mas nunca quis deixar minha cidade natal. Sei que há pessoas na minha cidade que querem se estabelecer em uma cidade grande, mas sempre fui feliz no meu próprio espaço, durante a faculdade e até mesmo quando comecei minha carreira. Meus pais me perguntaram se eu queria me mudar para uma cidade mais movimentada, mas sempre neguei. Meu irmão se mudou para a Califórnia para a faculdade e se estabeleceu lá. No entanto, a vida deu uma guinada tão drástica que fui forçada a sair e começar uma nova vida em uma cidade estranha, e ainda por cima na minha faixa dos 30 anos. Foi difícil, realmente difícil, fazer amigos, porque pessoas da minha idade já haviam encerrado suas amizades e estavam ocupadas com suas vidas familiares. As pessoas que queriam novos amigos não se identificavam comigo. Mas aos poucos, reconstruí minha vida, de alguma forma, também no espaço profissional. Estava lutando. Não consegui nenhum papel de destaque em nenhum canal, apenas um trabalho de pesquisa nos bastidores. É claro que não estava procurando o horário nobre no canal principal, que é reservado para os funcionários com mais tempo de casa. Eu estava buscando pelo menos um programa de 15 a 30 minutos em algum dos canais locais, mas nem isso consegui. A maioria dos canais rejeitou minha candidatura porque eu estava na casa dos 30 anos e eles precisavam de rostos jovens no canal. Além disso, fui rebaixada do meu último emprego, o que está claramente refletido na minha carta de desligamento. E trabalhei para um canal local inclinado para a política de direita de uma cidade pequena, o que não era considerado uma experiência rica na área da Baía de São Francisco. Na minha última empresa, acredito que estava prestes a ser promovida como apresentadora do horário nobre se mantivesse o ritmo. Mas Davi teve que expor o único erro que cometi, então agora estou aqui, trabalhando como editora nos bastidores, revisando a gramática e as frases das pessoas. É melhor do que nada, porém. No mês passado, fiz 40 anos. Fiz minha primeira viagem depois do divórcio, uma viagem solo para a Flórida. A questão é que, mesmo que eu tente aproveitar ao máximo, simplesmente não consigo fazer isso. É frustrante ver mulheres da minha idade de férias com seus maridos e filhos. Mesmo quando saio para fazer compras, fico sozinha, invejando as mães ocupadas com seus filhos. Sim, havia mulheres solteiras se divertindo, mas eram solteiras por opção, e eu fui forçada a isso. Nunca quis ser solteira. Nunca fui solteira desde que entrei na idade de namorar, que foi aos 15 anos para mim. Agora, tenho 2 gatos e os adoro, mas não é a mesma coisa. Tentei fazer amizade com outras mulheres solteiras, mas Deus sabe o que aconteceu comigo. Não sou mais aquela pessoa sociável. Prefiro ficar sozinha, embora saiba que poderia ser uma boa esposa novamente. A questão é que, sempre que tento fazer amizade com alguém ou começar a namorar, eles perguntam sobre meu passado, e ainda estou muito envergonhada para revelar que traí meu marido e destruí meu casamento. Inicialmente, contei o que aconteceu para algumas mulheres que conheci na biblioteca local, mas fui julgada terrivelmente. Desde então, tento não revelar meu passado, mas isso também é um problema, porque as pessoas novas me acham suspeita por dar respostas vagas sobre meu passado, e tentam me evitar ou mantêm tudo tão casual que fica constrangedor. Você entende o quão miserável é isso para mim? Enquanto tudo isso não fosse suficiente, descobri algo mais com a minha mãe, o que levou meu estado mental de volta ao ponto de partida.
Na semana passada, estava em uma ligação com minha mãe e, como de costume, ela insistia para que eu recomeçasse minha vida em termos de namoro e casamento. Ela é a única que tem me apoiado todos esses anos. Meu pai praticamente me abandonou, pois aparentemente eu trouxe vergonha para a família, então nunca mais visitei a casa depois de sair dela. Minha mãe me visita 2 vezes por ano. Meu irmão estava completamente fora do quadro desde que se mudou para a Califórnia. Ele é bancário e raramente nos visita. Ele tem uma esposa e uma filha, que conhecemos apenas algumas vezes nos primeiros anos de casamento dele. Minha mãe está preocupada que eu esteja completamente sozinha e não quer que a filha dela seja deixada à própria sorte neste mundo. Não tenho verdadeiros amigos ou membros da família para me apoiar emocionalmente, então ela quer que eu me case e continua trazendo esse assunto à tona. Quando recusei, ela ficou agressiva e disse que eu deveria seguir em frente, já que Davi também seguiu em frente e está levando uma vida familiar feliz. Ela soltou isso em um momento de raiva. Não pude deixar de perguntar se Davi tinha se casado novamente. Ela relutou em me contar, mas, diante da minha insistência, disse que Davi tinha se casado novamente dentro de 1 ano do nosso divórcio e agora ele tem gêmeos, um menino e uma menina. Os gatos também estão bem. Há algumas semanas, as crianças fizeram 1 ano, e Davi organizou uma grande festa de aniversário para eles no salão comunitário. Eu tinha lágrimas nos olhos. Minha mãe percebeu e pediu para eu esquecer o meu passado. Eu também quero seguir em frente, mas simplesmente não consigo. Como posso fazer as pazes com o fato de que arruinei minha vida perfeita por nada, apenas por diversão com um fraudador que usava uma falsa contagem de seguidores na internet? Meu Deus, sei que você diria que eu mereço isso. Talvez eu mereça. Mas tente me oferecer sua honestidade brutal enquanto ao menos me oferece algo que me ajude. Obrigada por ouvir minha história. Não haverá mais atualizações. Preciso deixar isso para trás, e é assim que estou começando esse processo. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. Até a próxima!